de volta e o Brasil deu adeus, né, a disputa do Hexa, né, e muita gente falou que o time não tinha liderança. Será que a liderança pode fazer diferença num time? Então, para falar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui a Marta de Souza, que é coach, e vai falar sobre liderança. Tudo bem, Marta? Bom dia. Olha só, vamos lá, porque esse assunto é palpitante, é muito verdade. legal. Durante a preparação da seleção, muito do, digamos, coeficiente emocional dos atletas foi questionado, né? Aí falta liderança, falta controle emocional, tá todo mundo chorando demais e tal, enfim. Assim, de maneira genérica, como é que você viu eles que são exemplo, né, para grande parte da nação, principalmente para os mais jovens, as crianças que estão acompanhando essa Copa, assim. Faltou liderança ou faltou algo mais do que liderança nessa seleção, do ponto de vista de um coach? No ponto de vista do processo de coach, na visão do coach, faltou o todo. Primeiro, que você tem que dividir o líder em duas dimensões. Eu tenho o gestor e eu tenho o líder. Quer dizer, o nosso técnico, Felipão, ele escolheu uma tática como gestor. Gerencialmente, se a gente fizer uma analogia com a empresa, ele escolheu uma tática. Uma tática onde ele não aproveitava o melhor de cada jogador. Então, a questão eu tenho que adequar a minha tática ao perfil da minha equipe. Porque dizer que não tínhamos talentos, isso é ser injusto. Existem os talentos. Mas se a gente fizer uma comparação com o técnico da Holanda, ele mudou o seu goleiro, porque o outro goleiro ele tinha mais habilidade para agarrar nos pênaltis. Então, você, enquanto líder, você tem que ter sabedoria de conhecer os talentos da sua equipe e adequar de acordo com a necessidade. A Alemanha, ela fez um time para cada jogo. Então, ele foi adequando o seu time ao seu adversário, o que não aconteceu na nossa seleção. Então, você diria que o Scolari foi muito mais um gestor do que um líder nesse processo? Ele tem o perfil, ele teve um momento de liderança quando ele assumiu a responsabilidade pelas más escolhas dele, quando ele foi para dentro do campo e acolheu esses profissionais, né, os jogadores. Mas, na verdade, se a gente olhar a questão do coach e a gente olhar no momento que o primeiro gol aconteceu uma questão técnica, biológica e humana. Quando nós sentimos medo, quando nós temos a sensação de medo, nós temos um órgão que é o órgão mais primitivo do nosso cérebro, que se chama amígdala. Então, a gente chama que foi alertar a amígdala. E isso causa duas reações no ser humano. É lutar ou fugir. O fugir é você se fingir de morto. E se você perceber, estava todo mundo ali estático. Né? Eles ficaram chocados, porque eles não imaginavam que com aquele tempo eles poderiam ter recebido um gol. Eles não estavam preparados emocionalmente para aquela situação. E a gente há de convir que a pressão foi muito grande e que nós tínhamos muitos jovens com pouco equilíbrio emocional, pouco trabalhado para esse tipo de pressão que a gente estava sofrendo dentro do campo. Como é que a gente pode aproveitar, assim, bons resultados da Copa do Mundo, algumas dicas para o empresário, para o pessoal que está em casa, para a população? Eu diria que a palavra-chave chama-se aprendizado. Nenhum legado ele é construído só com vitórias. Todo legado você também tem derrotas. Mas dentro da derrota você tem que refletir o que você pode aprender dali. E como você pode fazer diferente da próxima vez. Então, o que eu tiro dali? Como é que eu posso me sair da próxima vez sem repetir aqueles erros? Porque o aprendizado é exatamente isso, né? Você evitar os erros que você já cometeu. Então, dentro do ambiente de trabalho, um dos pontos que fazem, porque tudo isso está relacionado a uma única coisa, chama-se performar. Toda empresa, seja no seu trabalho, seja no esporte, o objetivo é a performance, é o resultado, é o desempenho. Só que desempenho ele tem uma base. Eu preciso ter satisfação e aprendizado. Um profissional ele não consegue entrar numa coisa que a gente chama de estado de flow, que é você simplesmente se sentir fluido. Tem dias que vocês olham para vocês e vocês estão em flow, porque vocês estão fazendo algo que encanta vocês, que dá um prazer enorme. Então, se eu não tenho isso no meu ambiente de trabalho, como é que eu vou dar o meu melhor? Como é que eu vou gerar o desempenho se eu não aprendo nada e se eu não estou satisfeita? Isso em casa também, né? Em casa ambiente também. Familiar, eu acho que também pode ser usado. Sem dúvida nenhuma. A percepção que há a importância dessa base é muito grande. E dentro da metodologia que eu
trabalho, que é a metodologia Inner Game, tem um ponto muito interessante. O Tim, ele diz que performance é igual potencial menos interferência. Interferência, em inglês, por favor? Performance é igual potencial menos interferência. Em inglês, eu é I. Então, eu posso fazer uma analogia, quais são as interferências que eu mesmo estou me causando. Quantas vezes nós temos conversas internas que uma voz está dizendo, não, você é bom, hoje o programa foi bom, hoje deu tudo certo, e outra está dizendo, não, você podia ter feito melhor, nossa, naquela hora eu podia ter feito isso. Esta conversa interior, esse papo que você leva com você mesmo, é que te impulsiona para você oferecer o seu melhor ou te trava, ou te impede a mobilidade, porque dentro do processo de coaching, o que a gente faz é gerar mobilidade no nosso cliente, que é mover em direção ao seu objetivo com satisfação e num determinado tempo, né? Porque você também tem que ter tempo para gerar o resultado. Então, quando você não consegue fazer isso, quando essa vozinha interior, ela faz com que você trave, como você deixe de fazer o seu jogo, isso é um dos pontos que a gente tem que estar refletindo e percebendo. O que está me interferindo? É a minha liderança, como vocês disseram, é o meu líder que está me impedindo, está sendo um empecilho, são as minhas conversas internas que estão sendo esse empecilho, e o gestor também, o gestor, o líder, ele tem que estar observando quais são as interferências que a minha cultura organizacional, que a cultura da equipe pode estar gerando nos resultados da empresa. A gente vive um momento agora, domingo acaba a Copa do Mundo, e aí começa um novo momento para esse país, que é o momento de eleições. Milhares e milhares de pessoas se colocando em praça pública, apresentando-se muitas vezes como líderes, pessoas que querem liderar, seja na Câmara Legislativa, seja no Senado, seja no governo, seja na presidência da República. Por que falta tanto líder na política, na tua opinião? Será que eles não estavam precisando de uma escolinha de coach, não? Assim, Marta? A minha percepção em relação à questão política, eu vou dizer que nós, brasileiros, nós temos uma tendência a transferir a responsabilidade, né? Nós achamos que todos os problemas, todas as mazelas são causados pelos outros e eles que resolvem. É verdade. E existe uma mentalidade, né, um estudo sobre como fazer as pessoas se sentirem parte do todo. Quantas vezes vocês já ouviram alguém dizendo, a empresa que eu trabalho não faz isso? É como se ele não fizesse parte daquele todo. Mas eu faço parte dessa cultura. Eu sou um dos responsáveis por aquilo que está acontecendo. Exemplo simples, se a gente olhar nas ruas, está cheio de lixo. Foram os cidadãos que jogaram lixo, mas eles querem que o governo limpe. Se eu não sujar, não precisa nada para ser limpo. Então, se cada cidadão, se cada pessoa assumir a sua responsabilidade, ter a consciência que eu sou tão responsável quanto aquelas pessoas que eu mesmo elegi, a gente tem uma cultura nacional diferente, tem uma conscientização. O Tim, ele fala uma coisa muito bela, que ele diz que a consciência cura. E efetivamente a consciência cura. Quando nós temos consciência dos nossos comportamentos e como esses comportamentos impactam na minha vida e na vida das outras pessoas, as coisas mudam. Então eu tenho que mudar hábitos. E hábito é exatamente um comportamento inconsciente. Explorar um pouquinho mais a consciência pesada. Exatamente. Ô Marta, nosso tempo infelizmente acabou, mas quem quiser conhecer mais o teu trabalho, como é que te acha nas redes sociais, enfim, o seu site, seu telefone, só para a gente encerrar o nosso bate-papo. O meu telefone é o 9658-1331, né? Eu tenho, o meu Facebook é Marta, com TH, C de Souza, com S. E esses você conhece o teu trabalho? Conhece um pouco do meu trabalho. Eu faço parte da BRH, a Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui do Rio Grande do Norte. Bacana. E aí esse é o meu contato. Quem quiser pode ligar, vai ser um prazer atender. Muito obrigado, Obrigada, Marta. Muito obrigada.